Fala, turma boa! Mais um Rafael Tanque Podcast. Com satisfação, mais uma vez, estar nessa casa. Agradecer a Deus, primeiramente, né, e ao presidente dessa casa que cede esse espaço para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, né? Então, hoje, com muita alegria, vou estar aqui com o grande Fred, atleta de nossa cidade de atletismo, de salto em altura, que conseguiu grandes resultados, né, nessa última semana, nesse último final de semana. Então, vou também estar aqui com Lucinha, é um prazer estar com ela aqui também, né? Foi minha professora quando fui atleta, né? E é um prazer enorme recebê-la. E vou estar também aqui com Kalina, né? Acadêmica lá do CCT, né? Então, assim, vai ser aquele bate-papo top de verdade, né? Com satisfação de receber o Fred, convocado também para a Seleção Brasileira, que representa a nossa cidade, o Rio Grande do Norte e o Colégio Camilo Toscano, né? Então, queria agradecer a vocês aqui, a presença de vocês, por estarem dando esse espaço, né, ao nosso podcast, ao Rafael Tanque Podcast, que procura mostrar um pouco, né, do nosso esporte coaginovense, né, e dos nossos destaques, né. Então, queria agradecer sua presença aqui, Fred. É um prazer tê-lo aqui, Lucinha e Kalina. E gostaria que você começasse com o Fred. Fred, como foi esse final de semana, esses resultados que você teve nesse final de semana, que foi excepcional. Vi os vídeos do seu salto, 2 e 4, meu amigo. Eu fiquei brincando com os meninos lá em casa. Eu disse, rapaz, vamos botar aqui o tanto que Fred saltou, Pedro. Que Pedro, meu menino, gosta muito dele, tem a proximidade. Eu disse, vamos ver aqui quanto foi. Aí, 2 e 4. Pedro, e aí, rapaz, é muito alto. E aí, Fred, como foi esse final de semana? Rapaz, esse final de semana foi um final de semana de preparação, desde muito tempo aí com foco no esporte. Foi uma preparação muito grande e a gente estava focado, estava bem, a competição foi tranquila. Tinha muitos atletas, tinha acho que em torno de uns 30 atletas adversários de todo o estado, né, de todos os estados do Brasil. Tinha amigos meus, colegas assim, que não estavam tão concentrados na prova, mas com os técnicos, Lucinha, com o Judson, com o técnico Túlio também, e com a nossa estrutura aqui de Correios que vem crescendo cada vez mais, a gente estava bem concentrado na prova e acabou obtendo ótimos resultados. Lá na competição teve toda uma organização, a gente ficou em um lugar bom para descansar, teve uma noite de sono boa, para a gente estar competindo no outro dia. Lá também lá na competição tem a tenda de fisioterapia para a gente, se a gente tivesse muito preso a musculatura por causa da viagem. Aí a gente ia lá para essa tenda, aí soltava a musculatura, tava ótimo para a competição, tava um ambiente muito bom. Foi bem acirrado assim, teve uns atletas que já tinham competido antes, em outros campeonatos que já haviam ganhado. Porém, eu acredito que eu estava bem preparado para essa competição e acabei levando ouro, né? Com certeza, Fred. E é isso que você falou, é muito importante, que é a questão da logística por fora, né, Lúcia? Aquela questão do suporte, né? Porque, como a gente estava falando aqui fora do ar, o atleta, ele não caminha sozinho, não é isso, Lucinha? Ele tem todo um suporte, tanto da escola, né, Kalina, como dos professores, como da família. A base é muito importante. Então, eu queria que você explanasse um pouco, Lucinha, em relação a isso. Esse suporte que o Fred recebe, né, tanto da sua parte como treinadora dele, né, como técnica, como Kalina também pode explanar em seguida a respeito da escola, o que é que a escola vem fazendo para gerar não só grandes atletas, mas também bons alunos, né, boas pessoas, que o foco é esse do esporte, formar bons seres humanos, né, também. Então, eu queria que você explanasse um pouco, Lucinha, desse suporte que Fred vem recebendo para conseguir esses resultados. Bom dia, né? Rafael, eu quero agradecer a você, a TV Câmara, que nos convidou, a gente está aqui, né? O esporte, a gente trabalha com uma parceria. Ninguém consegue fazer nada só, né? Nós temos o apoio aí da Prefeitura Municipal, que nos apoiou aí, o Fred, diante dessa competição, né, que tem a logística, transporte, voo, essas coisas, então é caro, entendeu? Então, primeiramente, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal, ao coordenador Judson, que está à frente do projeto, né, e também a Túlio, que é um parceiro. Nós temos uma parceria. O esporte, ele só cresce com parceria. Ninguém consegue fazer nada só. Você foi atleta e você sabe que você foi atleta profissional. Se não tiver parceiros, vocês não conseguem, né? Então, por exemplo, eu tenho esse trabalho, que é um trabalho de longa história, né? Há 32 anos eu estou dentro da escola e trabalhei, prestei serviço muito tempo também à Prefeitura Municipal. E a gente começa a plantar, né? Então,
é um processo contínuo que nós vamos plantar essa sementinha e essa sementinha vai colhendo, né? O resultado do esporte, ele não vem rápido, né? Ele vem com um trabalho a longo prazo, né? Então, hoje eu só tenho a agradecer, né? E Fred é um menino que ele, por exemplo, no início ele não era muito focado, mas devido à idade também, né? E com certo tempo ele foi criando voo, né? Viu que era importante, ele tem um talento, então ele agora segurou esse talento dele, né? Então, por exemplo, esse final de semana ele participou dessa competição, é uma das maiores competições dessa categoria dele, que é o Sub-18, né? A competição brasileira de interclube. Então, como ele falou, todos os países, todos os estados do país estão dentro dessa competição, né? Atleta de ponta mesmo, como se diz, né? E ele chegou lá, mostrou, ele estava preparado, só estava faltando aquela oportunidade dele voar, esse voo certo, né? Então, essa marca dele é uma marca muito forte, né? Que é uma marca de 2 e 4, a idade dele é uma marca forte, né? Então, eu acredito que ele tem muito talento, mas só não depende de mim, não depende dele, não depende de tudo, não depende da coordenação do projeto, né? Vai depender também dele, da pessoa dele e dos apoios que nós temos, né? Como ele falou, ele foi para essa competição grandiosa, mas ao lado dele tinha outras coisas que estavam apoiando ele para ele estar bem, né? O suporte, por exemplo, ele viajou com o professor Júlio dando apoio a ele também, porque eu fui para uma competição, o Júlio foi para essa outra com a tem que se dividir, né? Aluna. Com tanto atleta. Então, por exemplo, nosso atletismo, ele cresceu muito, né? Hoje tem um apoio aí, o projeto, Júlio conseguiu muito material, mais estrutura para dentro do projeto. Então, hoje a tendência com o Rasnova é só se destacar mais, né? E eu sou muito assim, eu sou aquela pessoa muito tranquila, pé no chão, né? Isso eu conheço bem. Você me conhece e eu gosto de fazer. Assim, eu gosto muito desse trabalho de iniciação. É tanto que por exemplo, ele já está no outro nível. Por exemplo, o próximo ano ele vai morar em Natal, né? Conseguiu bolsa já para a faculdade. A gente precisa caminhar esses meninos. Esses meninos não são nossos, né? A gente prepara para o mundo. É como eu digo assim, eu tenho 2 filhos, mas eu preparei para o mundo. Então, os atletas também a gente dá oportunidade para eles voarem também, né? Então, eu acredito que ele está no melhor dele e estamos dando aí o apoio a ele, para né? que ele continue nesse nível, né? Para que ele continue, né? Junto aí com o nosso grupo que nos está apoiando. Com certeza. Kalina, como eu falei antes, a base ela é muito importante, né? Sim. Familiar, dos técnicos. E a escola também tem um papel essencial. Como você falou bem também, off, o atleta de alto nível como o Fred, ele precisa estudar em dobro. Ou até 3 vezes mais que qualquer aluno normal da escola, né? Então, assim, eu queria que você falasse para mim um pouco desse trabalho que o CCT faz com atletas como o Fred, né? Desse nível, né? Que às vezes precisa se ausentar da aula para estar viajando, para estar competindo, representando a cidade, representando a escola. Então, esse suporte do Camilo Toscano nesse trabalho com o Fred. Falar da questão acadêmica de atletas é falar também de inquietações. Trabalhar com um grupo de professores que não entende, assim, para o corpo docente da escola, cada um vai puxando para o seu lado, né? Então, o professor, ele só valoriza 100% o aluno em sala de aula, é a prova e tal. O técnico lá, né? Lá na sua quadra, na sua pista. Então, a coordenação pedagógica ela é fundamental para unir esse grupo. E entender que as particularidades, por exemplo, Fred foi um menino que depois que começou a ser olhado por Lúcia, ele fez assim, ó, um voo nos estudos. Então, falar de Fred é falar antes do atletismo e depois do atletismo. E ele realmente estuda muito. Porque, como ele precisa faltar, né? Então, essa semana mesmo a gente teve uma conversa, porque ele vai para a competição novamente, né, Fred? Quando? Vai ter o Juventus da fase nacional agora, que é tipo brasileiro, só que escolar. Aí Sim. Vai ser dia 2 e depois vai ter a seleção, que vai ser no dia 15, no Peru, em Lima.
Pois é, aí para ele ir, eu já tenho que fazer o planejamento dele, né? Tenho que dar segurança a ele, porque para que ele dê o máximo dele lá, ele sabe que tem responsabilidade nos estudos. Então, ele precisa ter apoio. Então, é uma marca do Colégio Camille Toscano fazer esse acadêmico caminhar junto com o esporte, né? É um valor forte do nosso pilar, né? Nós temos aí grandes atletas, né, Lucinha? Túlio é nosso ex-aluno, não é? É nosso ex-aluno. Diga aí outro. Franciélio, Joapes. Tudo passado por esse acompanhamento. Eu vejo que hoje o CCT... Sim, Flávio. Flávio, justamente. Eu vejo que hoje o Camille Toscano, ele trabalha muito ex-alunos, ex-atletas, que hoje são profissionais de educação física e prestam serviço à escola, né? Isso também é muito gratificante, né, Lúcia? Você vê aquele seu atleta que treinou com você, que correu com você, hoje em dia está trabalhando do seu lado, pegando a sua experiência, sua bagagem para continuar o trabalho na escola. Chula também foi nosso ex-aluno, hoje é professor. Exatamente. Por exemplo, se eu for falar o nome, eu vou esquecer para não falar. De tanta gente. Então, por exemplo, nós já, por exemplo, a escola, ele já teve muitos alunos que passou por esse processo, de participar de competição a nível de Brasil, né? Por exemplo, eu não vou citar nome porque foram muitos também, né? Mas, assim, por exemplo, Fred, para ganhar essa categoria, ele foi, assim, o primeiro diante da escola, né? Mas eu já... Ninguém tinha de salto, né? Não, eu já tinha um menino que já tinha sido um terceiro nessa competição, que foi o Wilco, né? Que é um grande resultado. Foi um grande resultado. Mas eu já tive outras colocações dentro do escolar, né? Essa competição é um nível já mais maduro. Então, o escolar, que é o Juvernes, nós já tivemos muitos títulos, né? Vários meninos que passaram, que hoje já prestaram serviço dentro da escola, já saíram. Então, assim, a gente é um trabalho que a gente faz, como eu falei, uma sementinha plantada, né? Um trabalho de iniciação, né? Como hoje o projeto está lá com um trabalho também muito bacana, né? E tá aí e a gente sabe, assim, por exemplo, todo final de bimestre, a gente sempre dizia assim, eu gostaria de saber, vamos lá, os casos de intervenção, né? Toda coordenação pedagógica faz isso. Aí vinha lá, aí eu dizia, Lúcia, atleta dela, esse aluno aqui está no ponto de atenção, no acadêmico. Já pedi a ela para dar uma conversa com o aluno e ela dizia, Kalina, esse aluno faz uma das... Como é que você fala, Lucinha? Das provas mais difíceis. Mais difíceis. Então, a gente precisa entender como escola que o que é que os conteúdos de matemática, você sabe que nem todos os conteúdos que a gente repassado na sala de aula, a gente vai usar para a vida. Sim. Mas o que essa experiência, quantos alunos Lúcia não levou, que tinha tendência, que a gente passou por essa pandemia, alunos... com estado de depressão, né? Com mutilação. E alguns alunos, Lúcia puxou para o esporte e houve uma transformação. Então, a gente precisa entender, enquanto acadêmico, o que é que o esporte transforma a vida. Porque o conteúdo de aritmética talvez não mude a vida dele. Né, Lucinha? Justamente. É muito importante esse conjunto que tem entre a escola e o esporte. É uma base todinha que, querendo ou não, a CBDE, que é a Confederação de Esporte Escolar, abre portas para campeonatos nacionais. E todo esse pessoal que está na iniciação, ele precisa ser estruturado, precisa de uma formação não só no atletismo, como só na escola. Ele não vai ser acadêmico. Não adianta ele ser um atleta se ele não tem respeito ao treinador, se ele não tem respeito aos seus colegas. Justo. Esse ponto que você falou, Fred, muito importante, porque, assim, crianças acompanham o nosso programa. Eu tenho visto que crianças acompanham, né? Adolescentes, né? Adultos também, né? Então, esse fato que Fred falou é importante, porque no momento que Fred consegue uma conquista desse nível, de estar na seleção brasileira, ele vai abrir olhares de crianças que vão se espelhar nele, mesmo ele com 18 anos. Sim. Porque eles vão olhar para Fred, Fred conseguiu, então eu posso também. Então isso é muito importante, esse ponto que Fred falou, dessa base, né? Da questão do respeito, da educação, do atleta ter esse respeito pelo seu professor, pela escola, né? Porque não vai adiantar ele ter todo o suporte, mas o cara é rebelde, né? Ele eu digo muito assim, Rafael, por exemplo, às vezes o professor, ele traz, eu não estou aguentando essa turma tal, e eu vou analisar, sempre a turma são mais atletas. Eu digo, professor, vá lá na professora Lúcia
e no professor Afrânio e veja o que é que ele está praticando que você ainda não sabe. Justamente. Porque se ele tem disciplina no esporte, ele precisa ter disciplina também aqui academicamente. Justamente. Então, o espaço da sala de aula, ele precisa sempre caminhar junto com o esporte, porque é um pilar forte da educação, né? E a gente sabe que Currais Novos vem crescendo muito. Eu trabalho também na assistência social desde 2009. E eu sou, como diz, um pouco do dinossauro das sentas, porque eu vi esse crescimento da valorização do FIA, né, em Currais Novos. Projeto muito importante. Odon, ele trouxe um apoio forte também na gestão dele, isso é positivo. Sim, claro. Outros prefeitos, outras gestões também trouxeram, mas Odon veio forte, né? Também tem a questão do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, parceiro do projeto de iniciação, né, na pessoa de Luz e Técio, isso é muito forte. Também tem o Dr. Marcos Vinícius, que vem trabalhando. E eu acho que a pessoa de Judson foi a pessoa certa para o lugar certo, né? Judson está dando um apoio fundamental a esse esporte, né? Esse projeto de iniciação ao atletismo. A gente vê crianças lotado lá, né, Luciana? Isso é muito importante. Minha filha faz parte. Como Kalina falou, a gente tem todo esse apoio e a academia, que é uma das partes da estrutura que vem moldando o atleta, uma das academias aqui em Currais que vem crescendo cada vez mais em relação a esse alto desempenho dos atletas é a Academia de Agitação de Paulinha. Paulinha faz um grande trabalho na cidade. Dá esse suporte a você, Fred, ela dá no esse treinamento. Suporte, Paulinha, fazer como Kalina falou, ela é um dinossauro. Paulinha é um dinossauro da... justamente, é muito importante. Queria até mandar um abraço para ela, né? Esse trabalho que ela faz. Justamente. Fred, chega eu me arrepio quando... Porque, assim, a gente teve Vicente Lenils, que tem aquele resultado extraordinário, né? Que, queira que não queira, ele é o pilar dentro de seleção brasileira, né, Lúcia? Se você analisar. Medalhista olímpico, né? Tem toda uma história no Brasil, né? No mundo, na realidade, né? E quando eu vi a sua convocação, Fred, me arrepio novamente, porque isso, para mim, é como se eu estivesse me realizando no seu sonho. Porque eu sou um torcedor, independente da modalidade, do atleta, da pessoa... Eu torço muito pelos garotos da minha cidade, dos atletas. Eu tenho essa visão diferente para essas pessoas, porque eu sonhei um dia em ser um atleta profissional e ser um cara bem-sucedido no futebol. Fazer como eu digo outro assim, isso não é exemplo. Eu não era um bom aluno nessa relação. Porque mas você tinha outra habilidade. Justamente. Porque o atleta, ele, e em cima disso que eu estou falando, o atleta, ele tem um olhar diferente para a escola. Isso. Por isso que a base acadêmica é muito importante, o professor. Eu tive toda essa base, eu não posso dizer. Às vezes foi o caminho mesmo que eu quis seguir que fez diferente. Mas graças a Deus consegui recuperar o meu tempo perdido e deixo um testemunho para vocês aqui. Hoje eu estou fazendo meu curso de educação física, né? Terminei meu 2º grau, hoje faço educação física. Estou no meu 2º período, estou nessa trajetória, tudo com o Fred, seu irmão de Fred. Então, assim, bom professor. Vou buscar isso aí, pode ter certeza. Fico grato. Lembre-se uma coisa, que professor de educação física, eu digo muito, eu fiz até um post essa semana homenageando a Lúcia, porque ela está migrando aí, esse movimento de inclusão no esporte está sendo bem forte em Currais Novos, e ela trouxe, elevou aí, 2 alunos desse nível, né, que chegaram agora esse ano no CCT, já foram para Belém, né, para competição. E a transformação desse menino, um deles, quando eu recebi, desculpa, quando eu recebi no início do ano, toda a grade de alunos, eu vi lá aquela pessoa dizia, da mente, como é? Paralisia cerebral. Sim. Quando eu disse, eita, meu primeiro caso. E quando eu comecei a não olhar para aquele papel e olhar para quem era aquele indivíduo, tudo fluiu. Então,
O professor de educação física e os professores normais, eles precisam olhar para o indivíduo, para o seu aluno, não pelas suas particularidades, mas por suas potencialidades. E é isso que Lúcia faz, né? Também como Lúcia, tem outros professores de educação física aqui em Currais Novos. E você que está academicamente agora, é importante sempre olhar, porque às vezes o professor de matemática ou de português ou de história não dá nada por aquele aluno, mas você, como educação física, vai dar o voo nele. Consegue conduzi-la. Isso. Viu, Rafael, olha, essa fala que a Kalina tá falando, por exemplo, como eu falo, esporte a gente não consegue fazer só, né, por exemplo. Isso aí já é através da nona direta, por exemplo, Rayana, né, como faz à frente, faz um trabalho excelente. Então, ela nos convidou. Ela é muito presente. Paloma nos convidou, Lucinha, vamos fazer esse trabalho. Então, por exemplo, eu fiz só? Não. Eu fiz junto com parcerias, com as pessoas nos incentivando, né, o governo do estado também está aí entrando forte nessa inclusão, né, Cezinha, Fábio, a turma aí. Então, isso é um conjunto isso é que faz crescer. Né, de crescimento. Por exemplo, eu fiz Fred só? Não fiz só, né? Por exemplo, a respeito do que a Helena estava falando, do conhecimento, como caminhar junto, por exemplo, o esporte, por exemplo, você acha que um atleta desse, vai saltar? Não. Isso é lapidado. Ele precisa, hoje, Fred, eu vejo a minha visão, hoje a técnica dele, o arco dele é um dos arcos melhor do Brasil, como eu vejo, né? Mas isso Fred já chegou assim? Não. Fred foi um trabalho lapidando para ele chegar. Matemática é só faça isso? Não. Matemática também você vai fazer aquela rotina. Então, o esporte é uma rotina que você precisa, constância e disciplina. Tem que ser disciplina, mostrando aonde é que precisa melhorar. Então, levando para o conteúdo, o esporte junto com né, o conteúdo lá, é tudo isso. Justo. Né? São trabalhos quando eu era aluna, eu ouvia falar nela, mas depois que Lúcia começou a me mostrar quem é essa pessoa, eu passei a admirar mais ainda. Não poderia deixar de agradecer também aqui a Magnólia. Sim, que é uma pessoa que não está em Currais Novos de corpo presente, mas de coração e ajudando esses atletas, né, Lúcia? Nossa heroína, né? Se analisar, né? Magnólia, ela é uma amiga pessoal minha, mas, por exemplo, ele está aqui de testemunha. Quantas vezes a gente não tinha onde ficar? Eu não tinha um grupo, viajava com um grupo grande para Natal. Então, quando você viaja grupo grande, precisa do financeiro. Quantas vezes ela disse, Lúcia, seu grupo fica dentro da minha casa. Sério, Lúcia? Muitas vezes. Daí, Fred de testemunha, ele pode até falar disso. Quantas vezes ela ficou com o meu grupo lá dentro da casa dela, 10, 12 alunos lá. E recebeu, né? Hoje, por exemplo... E ela nem divulga, né, Lula? A gente está divulgando aqui por gratidão. É uma viva do hoje não, a gente já tem o apoio mais, por exemplo, nós está conseguindo ficar no alojamento, né? Temos o apoio da prefeitura, o ônibus leva a gente leva e traz, né? E tem um apoio, por exemplo, Fred foi apoiado agora, né? Também a passagem é muito cara, tudo é despesa. Tudo é a prefeitura que está à frente, mas eu que Lúcia está à frente, não, tem um coordenador que também juntos, que está buscando. Eu faço, eu não consigo fazer, né? Então, e a gente sabe que a gente vem passando por um orçamento meio apertado, né? Então tem que ter uma mudança daqui, uma mudança dali. E assim os parceiros vão ajudando a ele alçar voos, né? Fred, fala para mim aí, como eu tinha falado, como foi essa convocação, como você recebeu esse que é como eu falei, eu me realizo no seu sonho e muitos outros jovens, outras pessoas também se realizam no seu sonho. Como foi ser convocado para a Seleção Brasileira? Assim, como o senhor tinha falado de Magnólia, de Vicente Lenilson, que saíram da cidade e foram medalhistas olímpicos, eu para onde eu for, vou estar levando o nome da nossa cidade, do nosso esporte, que, querendo ou não, eu gosto muito da nossa cidade, quero que venha crescendo cada vez mais, formando pessoas, formando atletas, justamente, seja no Paralímpico ou na modalidade normal, que tem, assim... Convencional, né? Convencional. E para mim essa competição foi uma competição muito importante, eu estava tentando me preparar psicologicamente. Antes da competição, a gente teve uma concentração todinha. Enquanto eu tinha pessoal lá que na competição estava um pouco desfocado, eu, Ingrid, Judson e o pessoal que estava lá, a arbitragem, estava todo mundo com foco total na competição. Enquanto aquele pessoal estava lá sentado, na competição, tinha
tinha 20 e tantos atletas. Uns 4 deles estavam em pé e sentavam novamente. Eu estava lá a todo momento, aquecendo, tentando recuperar, tentando concentrar na competição. Lá na prova aconteceu um equívoco que, graças a Deus, deu tudo certo, mas na competição, na hora da competição, a pista chegou a romper, assim. Foi mesmo, cara? Foi. A pista chegou a romper na competição. A arbitragem teve que mover o setor de salto em altura para a gente reiniciar, remarcar. E foi um momento ali que, na hora, os adversários deu uma desconcentrada. E eu acabei focando, eu reajustei a marca, tava saltando um pouco em cima, tive que reajustar para saltar melhor. E acabei saltando muito bem, obtendo esses resultados agora. Eu tava até dizendo a ele que eu assisti o vídeo que a Lucinha compartilhou ao vivo, né? Aí eu disse, Fred, por que você faz? Ele disse, é porque eu faço a estratégia na minha mente. É porque toda atleta É toda uma técnica, né? Todo atleta tem sua... Eu costumo dizer, no modo de falar, no popular, tem sua muganga, né? Verdade, pode ter certeza, né? Principalmente o atleta que salta a distância, né? Que ele tem ali como altura. Eu mesmo assim também, quando jogava, que ia cobrar uma falta, um pênalti, tinha todo um ritual, toda uma muganga, como meu avô dizia. Rapaz, você faz essa muganga toda pra fazer isso aí, eu digo, é bem assim mesmo. E sempre dá certo, né, Fred? Sempre a gente consegue o objetivo. Assim, eu queria que você explanasse, Fred, assim, é a primeira convocação dele, Lúcia, no caso, né? Sua primeira convocação, né? É a primeira viagem internacional também? Ah, Fred, então, assim, fala um pouco aí, né, da seleção brasileira, desse momento, né, seu com a seleção brasileira e essa sua viagem pro Peru, né? Tipo, é um momento muito importante, tanto pro atleta, como pra nossa cidade, como para os treinadores e os apoiadores. É o ápice, né, do atleta. É sensacional. Eu fico um pouco ansioso, mas eu sou muito pé no chão. Sim, nós atletas temos com que certeza. ser pé no chão. Tem o objetivo em mente de chegar na competição e ser apenas uma fase para outras competições. Lucinha costuma dizer, Fred, que ganha experiência, né, Lucinha? Eu digo assim, tá engatinhando, né? Sim, claro. Isso aí é Porque não é toda engatinamento competição pra que se vai ganhar, se né? fortalecer mais. O atleta ele tem que estar pronto para os resultados, né? A frustração é uma palavra que, para mim, ela não pode existir. Nem no atleta, nem no professor, ninguém. Porque a gente sabe que chegar nesse nível que Fred está não é fácil. Chegar lá não é fácil. E mais difícil ainda é você se manter lá. Né? Dentro do futebol, eu vejo muito a história de Cristiano Ronaldo. Né? E ele tem alguns testemunhos e é um cara muito bom de se seguir. Assim, do que ele faz. Ele é uma máquina, ele vive para aquilo. Então, eu costumo dizer a Pedro, que é atleta, meu filho, Sofia também, que se você quer ser algo, você tem que abrir mão de algo. Independente do que seja, se é esporte, se você quer ser médico, dentista, qualquer profissão que você escolher, você tem que pagar o preço. Se você achar que vai ficar sentado no sofá, eu vou ser médico, eu vou ser atleta, você não vai conseguir. Então, o preço ele tem que ser pago. Assim, quantos atletas passou na sua mão, Lúcia, passou na escola, que você disse, esse atleta aqui, ele é seleção brasileira. Mas no decorrer da caminhada, ele perdeu o foco, ele foi por aqui. É como você disse, se eu for citar aqui, tem milhares que eu mesmo enxerguei, você mesmo enxergou que esses caras, essas meninas, rapaz, aqui é a seleção brasileira, aqui é clube grande, mas não quis pagar o preço. A importância do trabalho com a família, né? A gente sabe que essa orientação familiar ela é de suma importância para essa constância das metas, né? Não existe medalha, não existe aprovação sem constância e sem autorresponsabilidade. Então, é um trabalho que nós, enquanto Colégio Camilo Toscano, fazemos realmente afim com os nossos pais e nós temos muito essa palavra, protagonismo. A gente conversa com os nossos alunos, né, Lucinha? Da forma certa mesmo, a realidade. A gente não pode estar maquiando as coisas, a gente precisa dizer, olha, você precisa fazer isso. Eu me lembro aqui que teve uma menina que ela terminou o ensino médio lá no CCT em 2019. E ela dizia da gente, tia, eu não vou fazer vestibular não, porque chamam tudo a gente de tia. Até eles chamaram de tia aqui hoje, viu? Eu fico feliz. Aí eu disse, por quê? Ela disse, não, porque as meninas da minha sala não vai fazer. Eu digo, vem cá, senta aqui.
Você conhece a trajetória de seus pais para pagar essa escola? Justamente. Então, você precisa, faça a administração. E hoje ela agradece 100% aquela nossa conversa. E quantas conversas nós já tivemos com o Fred? Justamente. Porque realmente precisa ter essa orientação para que ele se torne o protagonista. Porque é como Lúcia disse, é feito toda uma estrutura para dar apoio, mas ele precisa querer. Como a senhora falou agora, né, nessa parte de ser protagonista da nossa própria história, a escola me ajudou muito a abrir minha cabeça, tipo, teve uma parte, acho que foi no primeiro ano escolar, na primeira série, que a gente começou a estudar a implementação dos nossos planos para o futuro, né? Sim, projeto de vida. Os nossos projetos de vida. Aquilo ali acabou abrindo a minha mente. Eu assisti até um podcast do Serol, que ele vinha falando da vida muito bom dele, o programa. que ele queria crescer, né, na vida dele, tanto financeiramente como para ajudar a família dele, Sim. porque ele sempre passou por situações muito difíceis. E aquilo ali, querendo ou não, acabou me motivando a focar no que eu queria, numa coisa que fosse tanto bom para mim como para as pessoas ao meu redor. Sim. E agradeço muito à escola por ter me proporcionado essa situação. porta, graças a Deus, abrindo portas para a gente planejar os projetos da nossa vida. Futuro. Eu lembro que antigamente, quando eu estudei, eu fui aluno do CCT também, a gente fez a caixinha do tempo, né? Eu lembro que teve um projeto na época, você botava seus sonhos dentro da caixinha e enterramos, foi. Aí, com tempo depois, muitos anos depois, o pessoal desenterrou. Alguns conseguiram, né, realizar, mas eu fiz esse teste com um amigo meu. Eu trabalhei uma época no escritório da cerâmica de um amigo próximo a São Vicente, e eu me lembrei desse fato, como o Fred está falando. Ele disse: Rafael, você tem alguns sonhos? Tenho. Ele disse: pois desenha aqui nesse papel, dobre, feche, bote cor, bote tudo. Isso foi impressionante. Bote cor, tudo que você quer, bote na caixinha e vede. Eu vedei a caixinha e fiquei caminhando com a caixinha, né? Então, fui caminhando. Quando eu consegui comprar minha casa, que fui morar, que estava com minha esposa e meus filhos, aí eu achei aquela caixinha. Aí eu fui abrir a caixa, chega, eu me arrepio. Tava lá a casa da cor que eu coloquei, tava o carro da cor que eu coloquei, tava toda a situação da minha casa do jeito que eu coloquei. E eu me lembrei, eu nunca mais consegui ver esse amigo que fez isso, né? Assim, então, assim, o sonho, Fred, eu costumo dizer, você é dono dele. O seu sonho, você é dono dele, é seu. Não é de Lúcia, não é de Kaline. Porque Kaline não tem como sonhar por você, nem Lúcia, nem ninguém. O seu sonho é seu. É seu, você é dono dele. Né? Deus plantou isso no seu coração porque é capaz de conseguir. É possível, né? Então, assim, eu deixo aqui minha palavra para você que se realmente é o que você quer, siga, cara. Porque a gente vê os vídeos, o Lúcia mandou o vídeo. Depois eu fui comparar o seu salto com o salto de atletas profissionais, que eu sou bem perfeccionista nessas coisas, né? Aí eu olhei o salto, aí Pedro disse: pai, tá olhando o quê? Eu disse: não, eu tô olhando aqui. Aí eu fui olhar um salto dos cubanos, de outros caras lá, os caras top da altura. Cara, não tem o que tirar, não. O movimento é o mesmo, a execução é a mesma. Então, assim, chega o meu arrepio. Talento você tem demais, isso aí tá claro. Agora, o sonho é seu. Você quem vai dizer se realmente é o que você quer. Então, se realmente você quer... o nível, né, de justamente, pague o preço. Se realmente é o que você quer, pague o preço. Porque, com certeza, você vai vir mais vezes aqui como atleta olímpico, né? Não só sul-americano, como atleta olímpico, como atleta mundial, representando nossas cidades. Para mim, trazer pessoas como vocês aqui só engrandece o meu trabalho, mostra que eu estou no caminho certo, no que eu imagino, do que eu sonho. Porque eu sonhei com isso aqui. E quando Deus plantou no meu coração, quando eu pisquei o olho, tava tudo assim rápido. Meu Deus, então é assim tão rápido? Porque eu imaginei uma coisa bem amadora, que eu ia fazer com o meu celular e tal, e quando foi, parece que foi assim. Né? O de repente. Né? Eu olhei uma pregação esses dias, é o de repente. Só que o de repente de Deus não é... Já vem... É isso, Rafael, vai acontecer na hora certa. Então você nem imagina. No lugar certo, Deus... Justamente. Então, assim, eu queria agradecer sua presença aqui, Fred. De Lúcia, que foi um prazer enorme revê-la, Lúcia. Tá aqui, eu fui seu atleta, posso dizer isso de coração cheio, fui seu atleta. Dei uns trabalhinhos a você. Eu lembro de uma briga uma vez, aí só um fato, aí eu peguei uma briga com o Isto. Eu sempre joguei futsal, aí eu disse: o Isto, eu não vou mais pro atletismo, eu não vou mais pro futsal, não. Vou lá pro atletismo. E eu tinha
como é que se diz? Potencial também para o atletismo. Fazia os 60, fazia o salto. Lúcia conseguiu uma sapatilha para mim e eu lá, treinando. Aí o Luiz chegou, ei, pode sair daí, volta para a quadra. Aí eu disse, eu vou ficar aqui. Aí ficou aquela briga, aquele negócio. Eu sei que eu fiquei voltando pro futsal, mas também foi um momento no atletismo que eu aprendi muita coisa. Hoje eu corro coordenado. Assim, sempre foi um diferencial para mim no futebol, correr coordenado. Zé Hipólito, que foi meu treinador, sempre dizia antes, isso aí é coisa do atletismo, Rafael. Porque você corre coordenado, corre correto, e eu chegava à frente do zagueiro, do adversário. Então, assim, eu experimentei o atletismo, o futebol, e assim, foi um conjunto que me fez ser um bom atleta, ser uma boa pessoa, crescer. Então, eu fico grato demais com vocês aqui, Fred. Queria que você desse uma palavrinha para as pessoas que torcem para você, para a sua família, para os seus seguidores, depois Lúcia também e Kalina. Eu agradeço muito à escola, aos patrocinadores aí com a ST Suplementos agora, a Academia de Meditação, a você. Obrigado, Rafael, Fred, obrigado. Obrigado mesmo, meu irmão. Muito obrigado aí por estar nos cedendo espaço. Certeza. E tendo toda essa recepção, né, que a gente teve. Uma recepção muito boa, vocês são um pessoal muito legal, muito da hora. Gostei muito. A minha treinadora, Lúcia, que vem no processo de base todinho, tá até hoje comigo aí. Meu treinador tudo agora. Lúcia disse que tem 2 filhos, mas são muitos filhos, viu, Lúcia? E é isso. Queria deixar uma coisa aqui muito importante, que acho que todas as pessoas deveriam saber, que não adianta você chegar numa coisa, num lugar e achar que aquilo é difícil, que vai ser impossível. Quando você vai achar, sempre vai ser difícil, mas quando você começar a acostumar que é difícil, vai começar a ficar fácil. Boa, Fred. Muito boas palavras. Rafael, eu quero agradecer de coração. Por exemplo, você diz, eu não fui bom nisso, mas você é um grande homem. Obrigado. Um grande homem, tá aí o seu potencial. Olha onde você chegou. Tá aí, ó. Tá o mundo, como se diz, né? Então, cada um tem suas habilidades, né? Eu não adianta eu dizer, Kalina, você vai ser boa nisso se Kalina não tem essa habilidade. Muitas vezes a gente pode até ser injusto, né? Na sala de aula, você não consegue, mas esse menino tem outra habilidade. Esse menino com certeza vai ter outra habilidade para outras coisas, né? O que eu quero dizer é que Fred é um menino aí que está aí. Ele teve oportunidade. Quantos outros também pode ter? Pode chegar onde Fred chegou, né? Então, por exemplo, para mim, a maior riqueza que eu digo a você é caminhar esse jovem, formar ele para ser um cidadão atuante na sociedade, né? A medalha, ela vem com consequência, né? Não é todos que vão ganhar essa medalha, mas para mim, se eu formei aquele menino para a vida, não tem um troféu maior na minha vida. Assim, eu tô só gratidão, só tenho que agradecer a você, demais, Rafael, e aos parceiros nossos, a todos os parceiros, porque são muitos, né? A Prefeitura Municipal, nosso coordenação de atletismo aí, judos, iniciação atletismo aí que vem brilhando, né? O Colégio Camilo Toscano que faz um trabalho, apoia o esporte, porque esporte precisa caminhar junto com o educacional, né? Ele sozinho, ele não caminha. Justamente. A pessoa mais certa que vai falar sobre isso é Kalina. Então, gratidão a todos. A Túlia aí que nos apoia junto, como eu disse a você, ninguém faz, ninguém só. Essa vitória dele foi brilhante. Meu menino foi um atleta aí de ponta também. Então, ele tinha sonhos de ir para a seleção, fez as melhores marcas dele também, mas aí, ó, é uma felicidade tão grande. Ele chegou, realizou o meu sonho, como o Fred realizou dele. Justamente. E muitos aí que pode chegar. Com certeza. Obrigado. Gratidão, de coração. Eu acho que a gente só tem gratidão realmente nesse momento, né? Nós, enquanto Colégio Camilo Toscano, estamos terminando nossa missão com esse atleta, mas com certeza virão outros, né? A gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é preparar para a vida, né? E eu queria também deixar aqui o agradecimento ao nosso diretor Leonardo Toscano, que sempre foi um defensor desse pilar forte que é o esporte, né? Ele sempre chamou a atenção das coordenações pedagógicas para que a gente pudesse apoiar a vida esportiva desses alunos, porque eles precisam viajar mesmo e a gente precisa entender academicamente como é que a gente vai fazer as pedaladas para ajudá-los. E também não esquecer também da prefeitura, porque a gente às vezes existe assim, quem é
é leigo, né, que não entende. Por exemplo, Fred é um aluno do CCT, né? Mas ele é um atleta de Currais Novos. Isso. Então, a prefeitura nunca deixou de dar apoio. Também Ingrid é do Logos, né? E também tem esse apoio. Então, isso é importante, né? Para eles estão levando a bandeira de Currais Novos, né? Não é Lúcia porque é do CCT, não é Fred porque é CCT e Ingrid, mas eles são Currais Novenses, né? Nós somos munícipes. Então, agradecer a todo o apoio e dizer que eu sou muito agradecida por ser... Não sou de Currais Novos, sou de Caicó, muitas pessoas não sabem, mas assim, eu tenho muito orgulho de saber que meu município, apesar dos altos e baixos, por essa questão de financeiro, né, que a gente sabe que o orçamento não é fácil, mas a gente vive ali lutando, nos damos as mãos realmente para alçar voos desses meninos. A gente vê aí a diretora Magda, porque Lúcia conta muita coisa, né, dos bastidores. Magda do Trindade luta muito pelos atletas dela, então são pessoas de referência para não deixar essa chama morrer. Então, gratidão, Rafael, por esse momento. Eu que agradeço a presença de vocês e foi um sucesso total. Para mim foi excepcional receber vocês aqui e só gratidão, pessoal. Então, queria agradecer a Deus por esse programa. Que Deus nos abençoe e tamo junto.